Gente, olha, nós sabemos, não é novidade para ninguém, que a educação transforma vidas, muda realidades, né, abre a mente para o mundo. E quando uma pessoa tem acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, com projetos, investimentos, incentivos, isso faz toda a diferença. A gente vai saber agora como estão sendo os projetos, né, que estão em vigor e quais são as novas medidas e iniciativas pensadas para serem implementadas aqui no Estado pela Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. A nossa convidada é a secretária da pasta, Rosiane Vasconcelos, que está conosco aqui em nosso estúdio. Secretária, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui apresentando para a sociedade alagoana e para os demais estados que possam esse momento alcançar, fazer um balanço, né, do que foi a educação 2024 e quais são as perspectivas para 2025. Eu gostaria de começar, secretária, falando de um dos programas que, quando eu penso em Programa de Educação de Alagoas, eu lembro do programa Escola 10. Inevitavelmente, um programa que virou referência, inclusive nacional. O atual governo federal criou um programa Pé de Meia, inspirado no programa Escola 10. Gostaria de saber como foi, como está sendo a implementação desse programa, quais os impactos que ele tem causado na educação do Estado. E também saber o que a senhora pensa daqueles que criticam, porque no âmbito federal muita gente criticou o governo ao implementar em Brasília, como aconteceram críticas também no começo do programa aqui em Alagoas. Então, quais os benefícios dele e como é que a senhora avalia as críticas ao programa? O cartão Escola 10. A gente tem um programa Escola 10, que é um guarda-chuva para vários programas da secretaria, dentre eles o FOCA, o Enem, o próprio cartão Escola 10. O cartão Escola 10 foi pensado lá atrás no governo do ex-governador Renan Filho, depois de uma pandemia. Durante a pandemia, nós perdemos cerca de 30 mil alunos só do ensino médio, que deixaram de participar das aulas online, que deixaram de buscar o material impresso que a gente entregava nas escolas. E daqui a pouco, quando a gente teve o retorno, né, afinal de contas, a educação foi o último a retornar, onde devia ser. Nos outros países foram o primeiro equipamento a retorno. Aqui no Brasil, nós fomos o último equipamento a retornar às aulas presenciais e demos conta de que 30 mil alunos não tinham retornado à escola. E aí a gente pensou em criar um programa que conseguisse trazer esses alunos de volta e evitasse essa evasão, porque hoje o nosso país é campeão em evasão entre todos os outros países, por diversos motivos, né? Econômicos, sociais, pessoais e tudo mais. Então, a gente aqui em Alagoas pensou em uma forma de trazer o aluno e manter ele na escola. E aí pensamos numa forma de uma bolsa que servisse de incentivo a esse aluno permanecer na escola. Então, receberia essa bolsa, esse auxílio de R$100, o aluno que tivesse 80% da frequência mensal. Hoje, a gente já cobra 90%. E, para nossa surpresa, não só voltou os 30 mil, mas 10 mil se matricularam. Ou seja, a gente teve um retorno de 40 mil alunos naquele período na rede pública de Alagoas, no ensino médio, que é onde a gente tem o maior evasão. Pela idade, né? Porque até o 9º ano, seja lá 10, 11 anos, a família acompanha essa criança na escola diariamente. Quando chega no ensino médio, é como se eles estivessem libertos. Aí chega aquela pré-adolescência, adolescência, e aí a gente sabe, né, como nós passamos por essas fases, o quanto é difícil a escola ser atrativa para esse público. Faltou só uma questão, desculpa, Felipe, sobre as críticas que aconteceram, sobretudo orçamentária, né? No âmbito do governo federal foi mais sobre orçamento mesmo, aprovação de orçamento. Muita gente considera, enquanto para muitos isso faz uma grande diferença, só sabe quem precisa desse recurso, porque muitas vezes é um recurso que faz com que a pessoa deixe de largar a escola para ir para o trabalho, efetivamente.
E só que alguns acreditam que isso é um custo para o governo e não um investimento na educação. O que é que a senhora pensa sobre isso? Nada é custo para o governo quando se fala em educação. É investimento. É investimento nessas bolsas, é investimento no material didático, é investimento na capacitação dos professores para melhorar a sua prática dentro da escola. Ninguém se gasta com a educação, se investe, porque educação é futuro para as crianças, jovens e adolescentes do nosso país. Bom, a senhora falou que 30 mil alunos que não haviam retornado voltaram depois da criação do cartão Escola 10 e mais 10 mil se matricularam. Para receber bem toda essa quantidade de alunos, a estrutura da escola tem que estar muito bem preparada para acomodar da melhor maneira possível. Como é que está a situação das estruturas da escola estadual? Desde que a senhora assumiu a secretaria, quantas foram reformadas, quantas foram construídas e qual é a meta para esse ano? Nós temos 2 programas na Secretaria da Educação. Um de manutenção, porque eu tenho mais de 300 prédios distribuídos em todo o estado. E a gente sabe que manutenção, tanto a gente precisa fazer anualmente na nossa casa, imagine numa escola onde tem mais de 1.000 pessoas circulando diariamente. Então, foram reformadas, depois que eu assumi a secretaria, mais de 120 escolas destas 312. Algumas estão sendo ainda, fazendo a manutenção, né, consertando telhados, pintura, banheiro, onde há uma demanda de utilização bem maior. Mas também foi lançado um programa inédito no nosso estado, que é o programa de construção de 57 novas escolas. Alagoas passou 24 anos e só construiu 46 escolas. O governador Paulo Dantas lançou o programa Escola do Coração, onde vai construir 57 escolas nos seus 4 anos de mandato. Nós já entregamos 9 escolas. Dessas 9, 4 são indígenas. Isso também é um marco. Nenhum estado no Brasil constrói tanta escola indígena quanto Alagoas. São 57 no total. Elas serão distribuídas com quais critérios? Nos critérios da necessidade de vagas. Então, a gente tem uma equipe que a cada ano estuda as matrículas das redes municipais, das séries que vão para a rede estadual, porque a obrigação do Estado é só o ensino médio. Então, todo aluno que sai do 9º ano, eu fico sabendo, esse ano eu já sei o aluno que vai para o primeiro ano, no ano que vem. Então, a gente mapeia. União dos Palmares, por exemplo. Quantos alunos vão sair da rede municipal, quantos vão entrar na rede estadual? As escolas que eu tenho, quantas turmas a gente tem? Comporta esse número de alunos? Então, são nessas cidades que a gente vai... Tem todo um estudo para... Todo um estudo, não é indicação política, é um estudo técnico da demanda de onde tem alunos que precisem de vagas. Muito bom. Secretária, a gente vai falar agora também de outro projeto importante, que é o programa Leite do Coração. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho sobre esse projeto, porque ele também está nesse escopo do objetivo de redução da evasão escolar, mas também garante a segurança alimentar dos alunos. Como é que ele funciona? Isso é um programa em parceria com a SEAGRE. A gente já tinha um programa de distribuição de leite, tanto a nível federal quanto a nível estadual. E aí esse leite ia para as associações. E aí o governo do estado não tinha um controle de quem recebia. Tinha muita denúncia de que o presidente daquela associação distribuía para aquelas pessoas mais ligadas a ele e deixava alguns outros cidadãos alagoanos sem receber. Então, o governador foi até Brasília, conversou com o ministro e pediu para que a gente tornasse o programa mais transparente para a população. E também viu essa questão da evasão, de combater a evasão, não só combater a evasão, fazer com que o aluno, o pai do aluno, fique mais próximo à escola. Dessa forma, semanalmente o pai vai lá buscar o leite e o gestor da escola, o professor, tem esse momento de conversar com o pai sobre a situação pedagógica do seu filho. Então, casou a transparência, o aluno diz se quer receber ou não, o pai diz quem vai vir receber, quem vai retirar os 2 litros de leite semanal.
E a escola tem esse contato com o aluno. E só recebe esse leite quem realmente tiver participando das aulas. E tem que estar também inscrito no Cade Único ou o critério é só a participação das aulas? Só a participação das aulas. A gente pede o NIS para poder justificar e fazer a prestação de contas junto ao governo federal. Bom, um dos temas também de maior relevância na atualidade é a questão da saúde mental e a pasta que a senhora comanda tem demonstrado essa sensibilidade em tratar esse assunto dentro do âmbito escolar. Queria entender como é que funciona o programa, secretária, Coração do Estudante e qual o saldo dessas ações dentro do ambiente escolar. Nós temos um grupo, né, de 60 psicólogos e 20 assistentes sociais nesse programa. Cada escola recebe pelo menos uma vez na semana a visita de um psicólogo e de um assistente social. E eu digo a vocês que a gente não pode fazer consulta, porque a legislação do psicólogo não permite isso. O psicólogo é contratado para tratar a escola no todo, tratar professores, tratar aluno com palestras, com acompanhamento. Se um aluno está com a dificuldade, o professor identifica, ele pode conversar com o aluno, convida a família para poder explicar qual é a situação vivenciada por aquela criança ou aquele adolescente e encaminha para a rede de apoio. Bom, muito interessante, porque essa questão da saúde mental, a gente sabe que, sobretudo com o avanço tecnológico, a gente veio de uma pandemia também, essa pandemia potencializou muitos gatilhos, né, ativou muitos gatilhos, e essa questão da saúde mental, né, secretária, não só para o corpo técnico das escolas, para os professores, né, para os servidores de uma maneira geral, mas também para a vida dos alunos, é um contexto que não pode ser deixado de fora, não dá para a gente imaginar que as pessoas são robôs, que os alunos também recebem a informação de maneira crua, seca. Esse convívio social e essa relação, eu gostaria até de ouvir a senhora mais um pouco nesse sentido, porque a gente antes tinha muito uma visão técnica apenas, o tecnicista da educação, e hoje ela é muito mais humana, necessita muito mais, porque ansiedade, né, depressão, tudo isso tem o tal do, como é aquele, você fala, síndrome do pensamento acelerado, Sim, tantas e tantas também, síndromes, né? Como a gente está falando de escola estadual, muitos estudantes estão em situação de vulnerabilidade social e muitos dos familiares desses alunos não conseguem também entender a gravidade de debater e conscientizar os alunos em relação à saúde mental. Então, a escola tem um papel importante nesse sentido. Quando também. a escola toca nesse assunto, faz toda a diferença. Faz, sim. E a gente trabalha também o bullying, né? Porque é um gatilho para os estudantes. Na minha época, talvez na sua, eu sou muito um pouco mais velha do que você, a gente recebia os apelidos e levava na brincadeira. Na brincadeira. Eu estava né? falando disso ontem, sobre isso aqui no programa. Olívia Palito, ou então Baleia, não sei o quê. Ave Maria, e a gente ficava com raiva, brigava, batia, pegava nos tapas, rolava lá no chão, mas todo mundo, quando acabava isso, ia cada um para o seu lugar, não tinha nenhum problema. Essa geração, é a geração é diferente. Essa é a geração que usa muita tecnologia, que a ansiedade está sempre, porque ela vê o outro, ela vê o pai, ela vê o irmão mais velho, já com o saldo pelo tempo, né? Que já tem o seu futuro definido, e ele, muito jovem, quer estar naquele mesmo patamar. E o bullying não fica só na escola. Hoje em dia, ele ganha outros contornos, porque isso segue para fora do âmbito escolar com as redes sociais. Exatamente. Aí tem uma exposição muito maior. Isso, atinge mais. Naquela época, a gente ficava só no ficava ambiente. Interno. Chamava a mãe da gente e chamava outra, a gente pedia desculpa, um outro, estava resolvido. Mas hoje não. Essa situação, né, se passa mais. As pessoas começam a se mutilar, né? Aqueles alunos que vêm com casaco, a gente já percebe isso. Então, a gente convida para saber. Então, são situações diversas, né? São situações vivenciadas na vida amorosa deles, que começam muito mais cedo, né? São conflitos dentro de casa, que eles não conseguem conversar. Essa geração não consegue dialogar como a gente dialogava, porque a gente não tinha uso do celular. A hora do almoço, ou a hora do jantar, ou do café da manhã,
Era o momento de conversar com os pais, de dizer o que estava acontecendo. Hoje os pais precisam trabalhar muito mais, não é? Fica mais tempo fora. Então, a escola é esse espaço de acolhimento, esse espaço desse olhar para esse aluno, de identificar a necessidade que muitas vezes a família não cobre. Os alunos, eles apresentam algum tipo de resistência para tratar algum desses assuntos? A senhora falou que alunos, quando chegam com casaco, já é um indicativo de que está passando por algum tipo de problema. Eles aceitam de uma maneira tranquila ser atendido na escola ou apresentam algum tipo de resistência? Tem alguns que apresentam certa resistência, diz que eles querem serem tratados daquele jeito e não permite que a gente chegue muito próximo. Então, é o trabalho que a gente tem com esses psicólogos, que tem uma abordagem diferente do professor, do diretor, porque foi formado para isso. Eles sabem chegar até esse aluno naquele momento e conversar, e aí consegue realmente resolver aquela situação. Com essa conversa, e aí a gente amplia essa conversa para todos os demais, porque às vezes esses alunos que são muito quietinhos lá no seu cantinho da sala de aula, sofrem realmente bullying dos seus colegas. Aquele aluno que quer aprender muito mais, hoje é visto como nerd. Ah, você quer se amostrar? Então, é esse trabalho que os psicólogos fazem com toda a comunidade escolar. Faz com o professor para identificar, né? Porque você sabe que o professor hoje precisa estar em várias salas de aula para compor a sua carga horária. Nossas salas de aula são lotadas, né, com mais de 40 alunos. E o professor precisa passar seu conteúdo. É preciso que o professor tenha essa parte, essa sensibilidade. Por isso que esse ano a gente está tratando do ano letivo com a questão de 120 anos de Nise da Silveira. O quanto ela foi humana. E a gente está trazendo, quer trazer para dentro da escola esse olhar de Nise da Silveira, esse olhar mais humano, esse olhar, né, mais aprofundamento para aquele ser que está lá todos os dias. Muito bem. Inclusive, dentro desse tema dos jovens, desses novos modelos de educação, tem a questão tecnológica, o uso do celular, por exemplo. A senhora está falando aí das mudanças de época. Eu ainda fui do período, secretário, em que a professora passava pesquise sobre a independência do Brasil. E na biblioteca municipal abria o livro. Henrique. Você não é desse tempo, não. Você é mais jovem. O Henrique Pereira está aqui, nosso amigo jornalista. Você fez isso? De pegar um livro numa biblioteca para pesquisar sobre um tema e transcrever para o caderno? Tá certo, então. Mas hoje, secretária, meu amigo, inteligência artificial, o pai Google, né? Que você pergunta o que você quiser, quando ele não sabe, ele inventa. Então, assim... Você pergunta o que quiser, ele responde o que ele quiser também. Muita coisa tá certa, mas também tem que ter muito cuidado. E aí, o que a senhora pensa sobre essa questão da proibição dos celulares nas escolas? Foi uma lei bastante dura. Eu acho que o governo federal devia ter iniciado com uma adaptação. Então, o aluno, a gente soube que tinha essa lei tramitando, mas o aluno acreditava que não iria passar, né, lá no Congresso. E aí chega, mas foi para tratar mais basicamente das crianças, da primeira infância. Porque a gente sabe que, enquanto criança, a utilização da tela, né, por muitas horas, e a gente sabe que quanto hoje as babás entregam para calar o menino, antigamente era chupeta, hoje para calar a criança é um joguinho no celular. A nossa rede, lógico que é lei, a gente tem que cumprir, mas a gente está criando uma resolução para ter uns parâmetros, né? Qual o horário que vai estar livre? A gente não pode, de maneira alguma, retirar esse aparelho da criança nem do adolescente. A gente pede para ele que ele guarde desligado na bolsa dele. Se por acaso ele ligar durante a aula e o professor verificar, o professor pede a ele para desligar. Se ele não quiser desligar, o professor convida ele a ir para a sala da direção, liga para os pais e explica a situação. Porque é lei e a gente sabe que precisa ser cumprido. Ele vai utilizar quando o professor tiver a necessidade de um trabalho ou de uma atividade que precisa utilizar a tecnologia para acessar o Google ou outras plataformas que possam
trabalhar na aprendizagem dos meninos. A gente precisa separar. O problema do celular na escola não é só a utilização dele, é a utilização dele errada nas redes sociais, em momentos que não para escutar. O adolescente não divide seu tempo. Né? A gente precisa dividir o tempo de escutar o professor numa aula, numa explicação, e depois usar na hora do intervalo o celular para se comunicar. O grande desafio é esse controle limite, realmente. Isso mesmo. O presidente da Frente Parlamentar de Educação, lá no Congresso Nacional, o deputado alagoano Rafael Brito, ele disse que vai tentar dar uma modificada nessa legislação, porque hoje a proibição vale para todo o período que o aluno estiver na escola, e ele quer que a proibição seja apenas na sala de aula e que durante o recreio, durante o intervalo, os alunos possam ter acesso ao aparelho celular, e ele usou como justificativa que alguns equipamentos escolares, algumas escolas não têm o que o aluno fazer durante o intervalo, durante o recreio. Não tem quadra, não tem ginásio, não tem algum equipamento que ele possa gastar energia. A senhora acha que essa medida que o deputado Rafael Brito está tentando implementar é uma solução viável? Sim, concordo plenamente com o Rafael Brito. Inclusive, ele já discutiu isso comigo. Também concordo de que as nossas escolas não estão preparadas nem equipadas. A gente não tem recreador, a gente não tem pessoas para incentivarem essas rodas de conversa com os alunos. E eles ficam lá, como diz eles, no tédio durante o período que fica o intervalo. E tem dias, e a gente sabe que em qualquer escola o professor falta, o professor adoece, porque o professor é um ser humano que, né, como as pessoas acreditam que o professor não adoece, não tem sua consulta, e a gente vive. Não é? Então, tem dias que a gente não consegue dizer à escola, eu vou precisar faltar amanhã, porque aconteceu uma emergência, uma urgência. Então, o professor falta. Imagine faltar um professor de 2 aulas, não ter quem substituir naquele momento, não é? E tá lá os alunos por 2 horas sem ter o que fazer, não é? Talvez esses alunos sejam convidados a visitar a biblioteca, não é? Um laboratório de informática, mas nem todas as escolas a gente sabe que tem todas essas infraestruturas. Deixa eu aproveitar a presença da secretária, porque tem dois teleouvintes aqui no nosso canal no YouTube. Tem o Pedro perguntando aqui, secretária, a escola do município de Feira Grande tem previsão de entrega? A senhora recorda da situação específica de Feira Grande nesse momento, secretária? A escola de Feira Grande está pronta, só está faltando a Equatorial colocar a subestação. Porque se ela não colocar, a gente não consegue ligar todos os equipamentos que tem na escola, principalmente ar-condicionado. Porque nos tempos atuais, nesse calor, realmente os alunos que não têm ar-condicionado não conseguem se concentrar. Então, a gente só não fez a entrega de Feira Grande porque está faltando a Equatorial, que pede à secretaria 120 dias. A gente já pediu para que seja reduzido, né? Todas as escolas que a gente está construindo está tendo algum problema da Equatorial. Ela vai lá, ela diz que tem um padrão. Chega lá e se não tiver o padrão de centímetros, ela diz que não consegue ligar por questão de segurança. Então falta essa questão da Equatorial. Só a Equatorial. Atenção. E a gente está conversando com a Equatorial para ela poder adiantar. Excelente. Obrigado, Pedro, adiantar o procedimento, né? Obrigado, Pedro. Tem a Jaque Salles, pergunta, secretária, qual é o procedimento para agendar uma reunião com a senhora, visto que os telefones, por telefone não conseguem nem por e-mail. Como é que ela faz? Ela manda por e-mail gabinete@eduque. Anota aí, Nicolas, para a gente colocar na tela até para quem precisar. Gabinete @eduque. .al.gov.br. É isso? Isso. Aí ela vai falar com a minha chefe de gabinete, ela tem que mandar qual é a pauta. Certo. E aí a chefe de gabinete agenda e avisa ela também por e-mail qual o dia e o horário que estarei lá à disposição para qualquer demanda. Isso. Jaque Salles está respondido, gabinete@eduque.al.gov.br é o contato direto para você falar com a secretária
Rosiane Vasconcelos. Felipe, o tempo está esgotado, mas eu acho que você tem mais uma questão, uma última questão. Para finalizar a nossa entrevista, secretária, quero sair um pouco do âmbito escolar e tratar um pouco do âmbito político. A Secretaria de Educação é uma vitrine enorme para políticos, gera interesse em todo mundo, tanto que o ex-prefeito de União, o Kio, tinha interesse em ocupar a secretaria. A senhora está nessa pasta comandando e eu queria saber se a senhora tem pretensões políticas para 2026 e pretende sair candidata a deputada estadual, por exemplo. Não, não tenho pretensão política. Eu sou professora da rede, concursada do estado de Alagoas. Então, eu estou lá como técnica, como conhecedora da pasta. Afinal de contas, eu tenho 25 anos que sou professora. Por todos os cargos eu já passei, professora, gestora escolar, gerente regional, superintendente, secretária executiva e hoje secretária da pasta. A secretaria, eu fui indicada, convidada pelo próprio governador Paulo Dantas para trabalhar e sinto-me muito honrada em representar meus pares, que são cerca de 20 mil servidores naquela pasta. Muito bem. Muito obrigado, secretária de Educação de Alagoas, Rosiane Vasconcelos, que fez um balanço aqui das ações realizadas pela Secretaria no Estado e também dos investimentos futuros. Obrigado pela parceria também ao Felipe Ferreira, que está sempre aqui conosco. Secretária, volte mais vezes, porque a educação é um tema amplo, ficaram muitas questões certamente para nós dialogarmos, mas é bom que a senhora venha tomar um outro das café. creches, que é um marco do governo. Creches Cria, exatamente. A Jaque Salles já agradeceu aqui, colocando um coração. Já que os programas têm coração no nome, ela colocou aqui, obrigado, e colocou um coração por receber aí o e-mail. Exato, tem os programas também de intercâmbio, né? Enfim, de momentos, escolas de inglês também. A gente vai ficar para um outro momento, porque o tempo não dá, já passou do horário. Eu lhe agradeço, secretária. Até a próxima. Até a próxima e fico à disposição para vocês que quiserem se aprofundar em alguns dos nossos programas que são maravilhosos e que atendem todo o público alagoano. Felipe, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Abdias. Bom final de semana para todo mundo. A entrevista com a secretária Rosiane Vasconcelos daqui a pouquinho já vai estar no nosso site, redeantena7.com.br e na íntegra no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser.